Jó, Deus fazendo o quê? Provendo um caminho. Jó, um profeta, precisava de um consolador. Agora, ouçam com atenção agora. Meu tempo acabou. Jó precisava de um consolador. E os homens tentaram prover aquilo para ele, mas não conseguiram. Eles sempre desencaminhavam Jó. Mas Jó voltava imediatamente. Ele precisava de um consolador. Deus proveu um consolador para ele, quando lhe deu uma visão de Jesus Cristo. E ele exclamou: Eu sei que o meu Redentor vive. Meu Redentor. Só há um. E nos últimos dias ele se levantará sobre a terra. Assim, lembre-se da visão. Você diz: Meu Redentor. Ele lhe mostrou isso. Cristo é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, ouçam, Jó, sendo um profeta, a palavra do Senhor vem ao quê? Ao profeta. Absolutamente. É para onde a palavra vem. É assim que se sabe se eles são profetas ou não. Eles permanecem na palavra. A palavra é revelada ao profeta. E Jó era um profeta. Ele não podia ver o fim, mas quando viu a palavra, sendo um profeta, disse: Eu sei que o meu Redentor vive. Depois que a igreja falhou, depois que todos os demais falharam, até mesmo sua amada esposa havia falhado com ele e queria que ele dissesse: Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre, Jó? Ele respondeu: Tu falas como uma mulher tola. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E os trovões começaram a rugir, e os relâmpagos brilharam. O Espírito veio sobre o profeta, e ele viu a palavra. Então disse: Eu sei que o meu Redentor vive. Nos últimos dias ele estará na terra. Embora os vermes da pele destruam este corpo, ainda assim em minha carne verei a Deus. Amém. O verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outro. Nada trouxemos a este mundo, e é certo que nada levaremos. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que consolador! Ele pediu um membro da igreja. Deus lhe deu uma visão. Pediu que o bispo viesse consolá-lo, o presbítero. Deus deu ao profeta uma visão. Era disso que ele precisava. Israel precisava de uma maneira para sair do Egito. Eles precisavam de alguma maneira, alguma força militar ou algo assim, para livrá-los das mãos dos egípcios. Deus proveu um profeta com a palavra original autenticada, Moisés, não é isso? Eles queriam que um exército se levantasse e os tirassem e derrotassem os egípcios. Mas Deus lhes enviou a palavra, o profeta com a palavra autenticada, que Deus havia falado antes a Abraão, dizendo: Tua semente peregrinará em uma terra estranha, mas os visitarei com mão forte. A palavra que Deus havia falado. Eles estavam clamando por um libertador, e Deus lhes enviou um profeta com a palavra. Deus tinha uma maneira provida para expressar a diferença entre o crente e o incrédulo. E Deus. Agora, alguns deles disseram: Bem, agora, se a praga cair, simplesmente vamos ao hospital. Se a praga cair, sabe o que vamos fazer? Vamos chamar o Dr. Jones. Ele saberá como cuidar disso. Não funcionou. No entanto, eles eram inteligentes. Bem, se a praga cair, desceremos para debaixo da terra, uma caverna, e fecharemos a porta. Não vai adiantar nada. Ficaremos em casa e colocaremos uma máscara no rosto e usaremos um pouco de desinfetante. Não adiantará nada. Deus proveu um caminho, sim, e foi o quê? O sangue. Deus o proveu. Por mais simples que parece pegar o sangue de um cordeiro e borrifar a porta, ainda assim, Deus disse que esse era o seu caminho
e ele o honrou. Todos os primogênitos que não estavam sobre o sangue morreram. Quando Noé precisou de um caminho provido para salvar sua família, Deus ordenou que ele construísse uma arca. Pode ser que tenham construído barcos falsos. Isso é o que as pessoas pensam hoje. Mas vejam, esse era um barco especial. Provavelmente eles tinham barcos naquela época como tem hoje. Mas esse era um barco especial. Foi um. Ouçam-me agora. Era um barco construído por Deus. E uma igreja hoje é da mesma maneira. Tem que ser uma igreja construída pela Bíblia. Minha experiência não é ser o melhor membro da igreja, mas uma experiência construída pela palavra de Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem. Uma experiência construída por Deus. A única coisa que vai me levantar. É a única coisa que vai levantá-los. Qualquer coisa que vá passar por cima disso, não importa quantos, eu venho dizer: olha, eu sou um bom metodista, batista, presbiteriano ou pentecostal. Isso não significa nada para Deus. Tem que ser instruído por Deus. E esse é o Espírito Santo pela palavra. E o Espírito Santo não instruirá outra coisa além da palavra, porque é o Espírito Santo. Homens movidos, escreveram a Bíblia pelo Espírito Santo, o caminho provido por Deus. Agora, Israel precisava de uma provisão, e Deus lhes deu, e separou o crente do incrédulo. É a mesma coisa hoje, o crente e o incrédulo separados. Moisés. Tenho que pular muitas anotações agora, porém, Moisés, um servo, um fiel servo de Deus. Agora ouçam, veteranos. Alguns de vocês que, como eu, estão ficando idosos, ouçam. Moisés serviu a Deus fielmente. Ele suportou todas as conversas deles e todos os datãs que se levantaram e disseram: ouça, há outros homens que são profetas além de você. Você não é o único seixo da praia. E ele sabia que tinha a mensagem de Deus para eles. Personificadores se levantaram. Moisés apenas interrogou: Deus, o que posso fazer? E ele respondeu: separa-te. Vou tragar toda essa coisa. Pegue suas varas e entre ali e veja qual delas brotará. Vem? Vou te mostrar quem é sacerdote, quem é profeta. E Moisés havia servido fielmente ao ofício. Então, quando envelheceu, durante 120 anos, ele havia andado fielmente com Deus. Todos esses 40 anos no deserto, havia suportado todos os tipos de perseguições de nações e pessoas constantemente. E então chegou a um ponto em que ia morrer. Ele precisava de um lugar para morrer. Deus lhe proveu um lugar na rocha. Ó Deus, deixe-me morrer ali também, sobre a rocha. A rocha era Cristo, vocês sabem. Deus proveu um lugar para Moisés morrer. É unicamente onde quero morrer, deixe-me morrer em Cristo. E então, quando estava morto, seu corpo estendido ali, ele precisava de carregadores. Então, Deus proveu carregadores, anjos. Por quê? Eles eram os únicos que podiam levá-lo para onde ele ia. Amém. Deus proveu os carregadores, isso é certo. Estou dependendo do Espírito Santo, da palavra, da promessa, não para levar a um enterro com grande pompa. Eles fizeram assim com o homem rico, mas ele ergueu os olhos no inferno, vem? Não se trata de um enterro luxuoso, não faz nenhuma diferença. Eu quero tomar o caminho provido por Deus. Os que estão em Cristo, Deus os trará com ele quando ele vier. Essa é a provisão. Deus fez ao seu fiel profeta um lugar para morrer. Enoque, depois de caminhar 500 anos com Deus, e Deus lhe disse: Enoque, você não vai ter que morrer. Você quer voltar para casa? Você está com saudade de casa, Enoque? Ele respondeu: Sim, Senhor. Estou com saudade de casa. Perguntou:
Você já andou no hospital de pestilência e embaixo por tempo suficiente? Ele respondeu, sim. Disse, tudo bem, comece a andar. Enoque precisava de uma escada. Deus lhe deu uma rodovia. Esse foi o caminho de Deus para ele. Proveu-lhe uma autoestrada para cima. Ele simplesmente subiu assim. Não teve que se esforçar de forma alguma, apenas correu, e o Espírito Santo atrás dele o levantou. Ele foi direto para a estrada da santidade, direto para o reino de Deus. Elias, depois de ter condenado durante toda a sua vida os cabelos cortados e a face pintada daquela Jezabel, a primeira dama, ela e o renomado presidente daquela época, que deu mau exemplo ao povo e fez com que todos se desviassem. E na verdade ele pensou que era o único a pregar isso. Ele levou a carga em todos os sentidos. E ele fez tanto a ponto de ficar cansado e querer ir para casa. E ele sabia que Deus era do alto. Ele precisava de uma corda para subir ao céu. Mas Deus lhe enviou uma carruagem atrelada a 2 cavalos. Esse foi o caminho provido por Deus para levá-lo. Pode ser que ele estivesse buscando uma corda, mas Deus enviou uma carruagem. Esse foi seu caminho. E no final da estrada, esse foi o fim de Elias. Assim foi Noé. Assim foi o tempo todo o fim. Agora, Josué, quando chegou ao fim da trilha, através do deserto, observe, ele precisava de uma ponte para atravessar o Jordão, para a terra prometida. Ele precisava de uma ponte. Mas o caminho provido por Deus foi um poder, não uma ponte. Ele enviou um poder e deteve o rio, e ele atravessou em terra firme. Esse foi o caminho provido por Deus, não uma ponte. Ele tinha um engenheiro melhor. Então, ele simplesmente enviou o poder e empurrou a água para trás até que ele atravessou em terra firme. Daniel, pela causa de Deus, foi lançado na cova dos leões. Ele precisou de uma cerca, mas Deus lhe enviou um anjo. Que diferença! Esse foi o caminho provido por Deus. Ele precisou de uma cerca, mas Deus lhe deu um anjo. Que melhor cerca foi aquela? Ele sempre dá a você melhor do que você pede, sempre. Sim, ele precisou de uma cerca. Deus lhe enviou um anjo. Os filhos hebreus precisavam de um pouco de água para apagar aquele fogo, mas Deus lhe enviou o 4º homem. Isso era tudo o que precisavam. Ele desatou-lhes as mãos e falou com eles, e saíram sem cheiro de fogo. Precisaram de água. Ele enviou o 4º homem. Os magos lá na Babilônia, lá na Índia, sabiam que algo estava para acontecer. Eles sabiam que o rei havia nascido e precisavam de uma bússola. Deus lhes enviou uma estrela para guiá-los ao rei. Veio? Eles seguiram o caminho provido por Deus. Posso imaginar alguns deles dizendo: ouça, Baltazar, sabe, você é um grande homem. Você trouxe sua bússola? Ele respondeu: não. Bem, como você vai chegar lá? Eu vou pelo caminho provido por Deus. Esse é o caminho. Como você vai chegar lá? Aquela estrela. O caminho de Deus provido. O caminho provido por Deus, qual é? Aquela estrela é ela. Esse é o caminho provido por Deus para nós. Eles precisavam de uma bússola e Deus lhes deu uma estrela. O mundo precisava de um Salvador um dia, e Deus proveu seu Filho. Quando ele veio, não foi reconhecido. Ele não era desejado. Disseram que queriam um Salvador, mas quando Deus o enviou à sua maneira, eles pediram um rei. Deus lhes deu um bebê. Eles queriam um homem poderoso para derrubar Roma. Deus lhes deu um bebezinho chorando em um estábulo, veio? Mas foi o caminho provido por Deus. Mas eles não quiseram da maneira que Deus quis enviar. Queriam do jeito deles, vem? Portanto, entraram em um caos, porque não aceitaram a sua maneira.
Houve alguns que aceitaram. Esse foi o local de nascimento da igreja. Foi no Pentecostes, depois que Jesus os comissionou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão aos que crerem. Ele lhes havia dito o que fazer. Disse-lhes que subissem à cidade de Jerusalém e esperassem. Eles precisavam de um regulamento. Precisavam de um regulamento. Queriam redigir um credo. Deus lhes deu o Espírito Santo. Oh, eles precisavam de uma denominação, mas Deus lhes deu um Espírito. Que diferença! Como Deus faz isso? O Espírito Santo foi o caminho provido por Deus para liderar a igreja, não o bispo. O Espírito Santo é isso. Esse era o regulamento deles. E daquele dia em diante até esse dia tem sido o regulamento de todo verdadeiro filho nascido de novo. O Espírito Santo. Agora, depois de 2000 anos, amigos, estamos encerrando. Agora, depois de 2000 anos, o homem está determinado a fazer à sua maneira. Ele fez para si mesmo um regulamento. Ele estabeleceu para si uma ética feita pelo homem. E o que fez? Tornou-se, em razão disso, num grande afastamento da verdade. Eles saíram. As pessoas não sabem o que fazer. Credos, denominações, todo tipo de ismos, sensações, e todos dizem: a Bíblia diz isso. Pegam esta parte dela, mas não pegam aquela parte dela. Eles não seguem o regulamento, portanto, perdem a direção. E de todos esses anos, quando temos 900 e tantas diferentes organizações do cristianismo, e cada uma condenando a outra, dizendo: isso está certo e eles estão errados, e isso está certo e aquilo está errado, e assim por diante. E as pobres pessoas estão tão confusas que não sabem o que é certo e o que é errado.